Olá, amiguitos! Como estão ustedes? Se você perdeu aquele lance, se você estava cochilando durante aquele partido de futebol, não te preocupes, porque agora você tem o VAR. Vamos analisar todas as jogadas mais importantes da rodada. Não é isso, Adriano Oliveira? Sim, senhor Luiz. Eu só quero saber o seguinte: é o Diga. VAR a brasileira ou o VAR a Premier League? Que nós vamos fazer o programa hoje. Tem que ser a brasileira, não, essa Que é porcaria. para dar um tempo, né? Para poder valorizar o produto e tudo, É né? claro. Para criar um clima de suspense. Isso, e que ninguém tem confiança de nada. É o VAR nos acréscimos com Ernesto Brock, Felipe Ferreira, senhor Luiz Eduardo Oliveira e o nosso participante convidado especial, André de Poldi, do Esquema de Jogo, conosco para falar sobre os principais destaques da rodada. Vou começar com o convidado de novo, né? Com a nossa participação especial. Qual é o teu destaque na rodada, seja do Campeonato Brasileiro, seja do esporte? Qual é o teu destaque, André? Obrigado. Fala, Adriano. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar participando com vocês de novo aí. De novo não, né? No VAR nos acréscimos pela primeira vez. O meu destaque, eu vou puxar a sardinha pro meu São Paulo, né? Que depois Oi. de ter apanhado aí na final do Paulista, acho que agora pintou o campeão, né? Se o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, o São Paulo era campeão, né? Porque É igual o Isso. Vasco, igual o Vasco. O Vasco Oh, aquele é. ano. atualizei a tabela aqui, o São Paulo está em primeiro, né? Ganhou do Atlético Paranaense por 4-0 e por conta do saldo de gols aí, né? Tá em primeiro no campeonato. Então, esse é o meu destaque por enquanto. No iPod do André só toca. Toca no Caleri que é gol, viu, Ernesto? Seu destaque. Ainda não chegou a esse ponto. Tudo bem, Adriano, colegas? O meu destaque é que o Pepe Guardiola e o Jürgen Klopp provaram que é possível ter admiração, respeito por um adversário e mesmo assim ter um jogo batalhado, brigado o tempo todo do jogo e no fim os dois se abraçarem com respeito e admiração. Eduardo Oliveira, teu destaque, Edu. Adriano, Luiz, André, Felipe e Ernesto. O destaque é a seleção brasileira feminina, Adriano, que conquistou ontem uma boa vitória sobre a Hungria em preparação para a Copa América que vai acontecer na Colômbia entre os dias 8 e 30 de julho. E o teu destaque, Felipe Ferreira? Boa noite a todos. Cara, boa noite não. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tomou aquele produtinho assim? Chá de essa hora ayahuasca. da manhã? Ele tomou chamado chá de ayahuasca. água. Chá de ayahuasca. Então, Adriano, meu destaque vai para o Vozão. É isso. O Ceará está aí nas pontas também. Fez um jogaço 3-2 contra o Palmeiras. E eu acho que o Ceará vai dar trabalho nesse campeonato. Então, esse é meu destaque. Melhor jogo da rodada, na minha opinião. Senhor Luiz, teu destaque. Me destaque é para o Botafogo. O Botafogo chegou com a SAF, com o João Tex, chegou para abalar as estruturas e perdeu como sempre, não? Tomou um cascudo do Corinthians, 3-1. Tomou, que merda. Ô, desculpe. É Botafogo, né? Eu vou abrir com o André falando de São Paulo, mas o meu destaque para incluir aí que eu acho que os assuntos estão interligados, Campeonato Brasileiro com São Paulo, Ceará, é que na primeira rodada, senhor Luiz Ernesto, Eduardo, Felipe e André, já caiu o primeiro técnico. Ô, Brasil. E olha, Dois, caíram dois. Já? Qual foi o Valentim outro? E o do América, que eu não sei o nome. O Marquinhos Santos. Veja. E já tem lista de espera, viu, Adriano? Para cair, já tem lista de espera. O Internacional. Veja que o programa mal começou, já são dois na primeira rodada. Né? O Marquinhos Santos, até nos nossos grupos de WhatsApp da Webzone, eu comentei que entraria na lista ali dos possíveis, como o Cacique Medina do Internacional vai entrar e por aí vai. Ô, André, vamos falar do São Paulo, pitou o campeão?
Ah, pode ser que pintou campeão do primeiro turno, né? Porque o São Paulo, tanto em 2018 quanto em 2020, ganhou o primeiro turno, né? E o segundo turno depois foi um desastre, né? Mas brincadeiras à parte, acho que depois aquele desastre que foi a final do Campeonato Paulista, que assim, a bem da verdade, o São Paulo ser vice-campeão paulista não, por si só não era ruim, né? O São Paulo conseguiu uma campanha de recuperação aí no campeonato, o Rogério conseguiu ajustar o time e a sensação que ficava é, poxa, acho que o São Paulo não vai passar vergonha no Brasileiro. Perder o título para o Palmeiras era totalmente normal, mas ninguém esperava que fosse tomar aquela goleada, né? Passado isso, acho que o time precisava dar uma resposta para o torcedor, né? Então, lembrando que no ano passado o São Paulo só foi vencer pela primeira vez na 10ª rodada, então já estreando com uma boa vitória sobre o Atlético Paranaense, que parece estar meio bagunçado, né? O Valentim já caiu e tal, mas eu acho que é o nível dos times do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Atlético Paranaense está no bolo ali, então eu acho que foi um resultado até surpreendente pela elasticidade, mas foi bom para o São Paulo dar aquela resposta para o torcedor depois de ter sido humilhado, né, no segundo jogo da final do Paulistão. Mas sabe, André, eu tenho falado aqui no VAR nos Acréscimos, os meus amigos, colegas estão de prova, que eu acho que o São Paulo fez uma coisa boa no Campeonato Paulista, e eu tenho defendido isso, que o Rogério entendeu que era preciso criar um time para competir, ou seja, um time mais leve, um time que tenha a opção de disputar o jogo, porque ele abriu mão de jogadores que podem ser importantes, mas que esse conjunto não formava um time. O problema da derrota para o Palmeiras foi a paulada que acabou tomando, porque o time tentou dar o passo maior que a perna. E aí, eu não gosto de entrar no clima de já ganhou, que isso, eu acho que fica muito no subjetivo. Mas eu acho que o São Paulo não se preparou da mesma forma para o segundo jogo, como se preparou para aquele primeiro confronto. Acho que o São Paulo não tem time para ser campeão, já respondendo a minha provocação, mas é um time para fazer uma boa campanha no Brasileirão. Não sei se vocês concordam. Ernesto, não, eu concordo. Eu acho que a final do Paulista a gente já comentou aqui, mas eu acho que o Abel conseguiu preparar o Palmeiras muito bem para aquele segundo jogo, né? O Palmeiras entrou. Quando o São Paulo se deu conta de como o Palmeiras entrou em campo, já estava 3-0. E só um detalhe para complementar o que vocês estão falando, que eu concordo, e não acho que nem é na questão do já ganhou, né? Mas a preparação do Palmeiras, eu acho que ela foi melhor. O São Paulo, no sábado, antes do jogo, o São Paulo fez um treino aberto no Morumbi para a torcida. E a gente sabe que treino com torcida não é o mesmo nível de concentração e tudo mais. E a torcida do Palmeiras quis entrar no CT do Palmeiras para ver o treino, o Abel não deixou, falou, não, primeiro nós vamos ajustar o time, depois a torcida entra, tira foto, pega autógrafo e tal. Então, eu acho que foi totalmente desnecessário. O São Paulo não precisava desse negócio, de sentir a vibração da torcida, até porque o jogo do Morumbi já foi muito bacana nesse aspecto, o estádio estava cheio e tudo mais, então não tinha necessidade do São Paulo fazer um treino com torcida. Eu acho que isso... Tô falando que foi isso que foi o fator principal, mas eu acho que ajudou. Eu acho que a preparação não foi a ideal para esse tipo de jogo. Aproveitar, Felipe, já que a gente falou do Palmeiras junto com o São Paulo, e você fez uma boa provocação de destaque, que foi o Ceará, que venceu bem o Palmeiras no melhor jogo, na minha opinião, da rodada, com dois times jogando para ganhar a partida, e o Ceará, muito na característica que é o Palmeiras, né, de tentar marcar mais avançado, mais nas linhas, e o Palmeiras tendo dificuldade para entender essa marcação do Ceará, e no segundo tempo o Palmeiras criou a possibilidade de empatar o jogo também. Você acha que esse trabalho que o Dorival Júnior começa e o time do Ceará pode ir longe? Porque é o conceito do Dorival Júnior, desse tipo de futebol, que ele apresentou já no Santos, quando foi treinador, quando a gente viu ali Neymar, né, e aquela galera que surge com o Dorival Júnior. Pois é, Adriano, para você ter uma ideia, o Ceará nunca tinha ganhado do Palmeiras como visitante, né? Foram 13 jogos aí, e essa foi a primeira vitória, e o próprio Dorival mencionou, né, que não era para ter sido 3-2, era para ter sido 5-1. Então, assim, eu acho que ele exagerou um pouquinho. Não, só... Você citou o técnico, eu estou botando aqui o que ele falou. 5-3 podia ter sido. Né? 5-3 é boa. Então, né, como é que é? Siga lá, Pelote. Então, eu acho que é legal a gente ver esses times, principalmente
né, fora do eixo, assim, mostrando um futebol de qualidade, assim como o Fortaleza já, né, havia mostrado em campeonatos anteriores com o Rogério Ceni, e ver técnicos, né, bons de ponta nesses times também mostra esses resultados. Eu acredito que tem muito a ver essa questão de ter um técnico com uma bagagem, com uma influência. Eu acho que traz para os times, ainda mais do Nordeste, né, citando Fortaleza e Ceará. Mas engraçado, né? Pelo segundo ano consecutivo, nem o Bahia nem o Vitória ganharam o Campeonato Baiano. É engraçado a gente ver essas mudanças. Só saindo um pouco do ponto, assim, uma das curiosidades. E eu queria fechar, Adriano, com um fato lamentável, né? Da árbitra que foi agredida pelo técnico. E, assim, quando a gente acha que já viu de tudo, ver uma ação dessa, a gente aqui do programa é totalmente contra isso, a gente se solidariza com a árbitra e tudo mais. E é isso, que a semana seja positiva para todos nós. A Desportiva Capixaba, inclusive, demitiu o treinador. E eu digo para você, não tinha que só ter demitido, tinha que ter saído de Camburão. Porque o que ele fez ali não era para ter ficado, né? Tinha que ter saído de Camburão naquele momento. É uma cena muito forte. A CBF poderia, sei lá, caçar a carteira de treinador, não sei exatamente como é que poderia fazer. Podem enquadrar, sabe, Ernesto, um crime Maria da Penha, sabia? Aquele tipo de... Sim, mas independente disso, eu acho que o esporte devia reagir, que ele não é exemplo para ninguém. Como é que ele vai ser um treinador? Ele tem que, sendo treinador, ele vai ser exemplo para jovens, para a torcida, que a gente vem falando muito, que os treinadores, os atletas têm a importância em relação às atitudes da torcida, e o cara fazer um troço desse, ele tem que ser banido do futebol. Edu, o Campeonato Brasileiro ainda, voltando sobre o que o André e o Felipe Ferreira, como é que você viu a primeira rodada? E eu sei que a primeira rodada é brabo você tentar cravar alguma coisa, mas tem alguma surpresa que você acha que pode surtir efeito nesse Brasileirão? Ou continua achando que Atlético Mineiro, Flamengo, apesar do empate com o Goianiense, e Palmeiras, apesar da derrota, são os favoritos para o título? Não, Adriano, eu gostei do segundo tempo do jogo do Inter. Acho que o Inter, pelo menos um empate, poderia ter contra o Atlético Mineiro. O Atlético deu uma queda, mas o Atlético fez valer o fator casa, né? A última derrota foi na abertura, em 2021, no dia 30 de maio, quando perdeu para o Fortaleza por 2-1. Depois disso, o Atlético vem conseguindo resultados positivos. Gostei muito do jogo do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians que vinha com a pressão também, né? Outro time que me chamou a atenção, o São Paulo fez um primeiro tempo, o jogo do primeiro tempo, não sei se vocês concordam, foi ruim, né? Foi baixo técnico, horrível, abaixo da técnica, né? Segundo tempo que o São Paulo deslanchou e conseguiu esse resultado de 4-0 aí. Um time que tem o Alberto Valentim já sabe que ele vai ser demitido. Quem contrata o Alberto Valentim já sabe que vai ter que trocar de treinador. Já tem data. Tem data de validade. Do ponto negativo que eu vi foi a questão do América Mineiro. Eu acompanhei o segundo tempo do Avaí e América. O primeiro tempo também foi bem abaixo. Nossa, e o time do Avaí é horrível, Edu. É horrível então, o time do Avaí. E o América que tem muitos desfalques, né? Tá chegando alguns jogadores, e como o Felipe citou aí, a demissão nesta segunda-feira do seu treinador, o América também, que foi um destaque positivo no ano passado, principalmente no final, após a demissão do Mancini, né? Que o Marquinhos conseguiu continuar o trabalho que foi feito. E eu vejo o América tem que começar a pensar, porque senão daqui a pouco ele não vai conseguir nada na Libertadores e vai brigar lá embaixo. Eu pensei que era um time que ia ficar ali, brigando. O Felipe está compartilhando os áudios dele no programa. Vai vazar o áudio aí, Felipe. Brigando com isso. Calma aí. Adriano, calma aí, coleguinha. É o Valentim aqui já perguntando já. Só uma informação, o técnico Rafael Soriano da Desportiva Ferroviária foi demitido e a assistente da partida é a Marciele Neto. Só para a gente dar a informação completa do Campeonato Capixaba, que foi o jogo das quartas de final. Mas na avaliação geral, eu gostei muito do Corinthians. Vejo o Inter com alguma postura. O Enes pode falar melhor, porque ele está lá no Sul, mas vi o Inter com uma outra postura. Gostei também da mexida do treinador do Botafogo. Ele fez uma leitura interessante. Botafogo, no primeiro tempo, quando você viu 3-0, eu falei, vai ser um 5, mas ele conseguiu mexer.
Vejo que o Botafogo ainda vai tomar algumas pancadas, mas é time para ficar de meio de tabela ali. Quem sabe eles caras têm uma Sul-Americana. Quer falar do Inter, Ernesto? Não, eu queria falar, acho que da primeira rodada no geral, eu acho que surpreendeu, acho que o nível foi até acima do que a gente esperava, a gente teve bons jogos, o Ceará e o Palmeiras, que foi falado, o Atlético Mineiro e Inter foi um jogo não tão bom, mas um jogo interessante. Eu tô com o Edu, eu gostei do jogo do Corinthians, do Botafogo, eu acho que esse treinador do Botafogo, a hora que ele entendeu onde ele tá, a hora que ele conseguiu montar um time que contratou 11 jogadores para jogar, o John Textor chegou com um time novo para fazer o Botafogo. Então eu acho que é um time que pode realmente até surpreender. O Dorival, é legal ver o Dorival de volta à beira do campo, né, de todos os problemas que ele teve. A única questão é aquela que a gente sempre fala das brigas em volta do campo e tal, mas dentro de campo eu confesso que essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro me surpreendeu. Quanto ao Internacional, por mais que tenha melhorado no segundo tempo, como o Edu falou, eu não sei quanto tempo mais eles seguram o Cacique. A pressão já está grande, já tem gente dizendo que estão comemorando perder de pouco. Então, a gente conhece como é que é a coisa aqui na aldeia. Eu acho que ele não termina o turno, é bem sincero. Senhor Luiz, além de Botafogo, eu quero fazer aquela pergunta sempre importantíssima. Estou lendo o site Globo Esporte e a possibilidade do novo técnico do Atlético Paranaense é ser o Silvinho, o treinador. E o América Mineiro, eu não vi ainda se já tem algum nome, mas eu acredito que vai acabar surgindo o nome do Wagner Mancini. Se o senhor esse mesmo. É esse, né? Se o senhor o América me surpreendeu, porque ele vinha fazendo um bom trabalho na pré-Libertadores, né? Me surpreendeu esse resultado do América. Mas futebol brasileiro é brabo, né? Às vezes você. Mas o que eles querem, Adriano, só para dar informação concreta, é o Lisca. É a volta do Lisca. Daí o Lisca passa 3 meses, daí eu vejo o Mancini, passa mais 3 meses, né? A gente já sabe como é que é o cardápio. Pergunta importantíssima. Se o senhor fosse diretor de futebol do Atlético Paranaense ou do América Mineiro, qual o técnico ideal para comandar uma dessas duas equipes, senhor Ney? Eu ia buscar um técnico estrangeiro. Ia buscar... Lembrando que o Sapinto está contratado, hein? Sapinto está trabalhando no Portimonense. Mas eu sacava ele de já. Pagava Sapinto. Sabe por quê? ¿Por qué Sapinto? Porque Sapinto é gênio, Sapinto é um homem à frente de seu tempo. E mira, melhor que o jogo do Botafogo foi o jogo do Flamengo, não? Que passou um sufoco com o Atlético Goianiense. Saiu perdendo e olha, passou sufoco, hein? Salve esse é outro treinador. Se empatar mais duas... Também já vai... E esse Flamengo que é candidato ao título? É este mesmo? Tá bem. Se empatar mais umas duas, senhor Luiz, é capaz da gente ver o Paulo Souza de novo na seleção da Polônia e tentando o Flamengo contratar Jorge Jesus. Continua. Se bem que Jorge Jesus, o Eduardo, que é o cara mais bem ligado, ou o André, que estão sempre ligados em tudo que acontece no esporte, ele assinou com o Clube da Arábia de novo, né? Porque na verdade ele não pode assinar, né, Adriano? Ele ainda está recebendo um valor que referente ao Benfica, que parece que lá no Benfica eles não querem ver o Jorge Jesus. Você sabe que todos os torcedores do Flamengo se converteram, agora são crentes. Por que, senhor Luiz? Porque vive esperando a volta de Jesus. Numa Semana Santa, hein? No terceiro dia, será que o Flamengo ressuscita com o Jorge Jesus? A única coisa é que eles têm que lembrar que quando o Jorge Jesus saiu, o Flamengo já não era tudo isso, e o elenco é 2 anos mais velho agora. Eu confesso que não sei se a solução do Flamengo seria a volta de Jesus. O que podia acontecer era o Jesus voltar logo, para os caras verem que vai muito difícil o Flamengo repetir o que aconteceu em 2019. Então os caras acham que o Jesus vai voltar e vai repetir tudo o que aconteceu exatamente igual. Então ele tinha que voltar logo. Mas o pessoal acha que Jesus salva, cara. Então, é aquele negócio. Salvou, né? Mas eu acho que não salva de novo, né? Nesse caso. Você sabia que Jesus e o Capeta estavam numa competição, não? De digitação no Word. Sabe o Word, o programa da Microsoft? Estavam lá, né? A competição era quem digitava mais palavras em 1 minuto.
cada um no seu notebook, pá, começou. O capeta, tac, 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 e Jesus lá catando o milho, não? Tic, 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 e o capeta, de repente faltava 2 segundos para acabar o tempo, puf, acabou a luz. Aí voltou a luz, buf, quando voltou a luz, veio o juiz lá da competição e falou: Jesus ganhou, o diabo perdeu. Você sabe por quê? Porque só Jesus salva. Aê! Mas, cara, Ernesto... E Jesus multiplicou os pães. Jesus multiplicou os pães uma vez só, viu? Não sei se ele vem pela segunda vez e multiplica o futebol do Flamengo. Vamos acabar o programa. Que nós perdemos 1 minuto para ouvir essa piada? Não. Vamos acabar o programa. Depois, quando eu fico interrompendo, fica um brabo. Mas olha o que deixa eu falar. Feliz é o Felipe que está em Nárnia, ó. Nem prestou atenção no que o senhor Luiz falou, né, Felipe? Eu escutei essa piada sem graça aí. Só Jesus, Ctrl+C, Ctrl+V. Só Jesus salva. Vamos acabar o programa. Eu? Né? Tô cansado. Felipe tá ali. Ô, Ernesto, depois dessa, vem com o Guardiola e Klopp pra gente aí, City e Liverpool. Por gentileza. Não, além do... Dentro de campo foi uma batalha de futebol. Dois jeitos diferentes de jogar, de pensar o futebol. É incrível o respeito entre os dois, né? Além de se cumprimentarem no início do jogo, no fim do jogo teve um aperto de mão ali que, olha, se quem não conhece futebol olha, pensa que os dois são do mesmo time. O respeito entre os dois é incrível. E o Pepe ainda depois, já nas entrevistas e tal, foi cumprimentar alguns jogadores do Liverpool. Tem imagens dele cumprimentando o Van Dijk. É muito o que a gente comentou na entrevista com o Jorginho, né? É isso que tá faltando talvez no nosso futebol, além, claro, de qualidade, mas isso qualidade eu acho que a gente, se treinar, a gente descobre como achar qualidade, mas o respeito pelo esporte, pelo evento, pelo adversário, confesso que foi uma das cenas mais bonitas do ano para mim até agora no esporte. André, é futebol que joga na Inglaterra? Ou na Inglaterra é futebol e o que a gente vê aqui é uma competição que tem uma bola redonda? É outro esporte, né? Eu acho que o legal da Premier League, lógico, né? Que o jogo City e Liverpool é o que chama mais atenção, né? São os 2 primeiros colocados, vem dominando o futebol na Inglaterra, mas eu acho que o legal da Premier League, qualquer jogo que você vai assistir, pode ser um City contra o Norwich lá, um time menor, você sabe que o time menor ele não vai fazer aquela retranca, estacionar aquele ônibus na frente da área. Eles tentam jogar, lógico, cada um à sua maneira, com suas limitações, mas todos os times tentam jogar, inclusive eu arrisco dizer que a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, eu acho que muito time brasileiro ia ter dificuldade na Championship, porque os jogos também são muito bons, são muito elétricos, né? São muito emocionantes, então eu acho que realmente a Premier League está muito à frente, não só daqui, eu acho que até em relação aos outros campeonatos europeus. Fala em Championship, o senhor Luiz acha que é Elifute. Okay. Né, senhor Luiz? Você falou da bola redonda aí, Adriano. Você sabe que o quadrado tem 4 lados, não? Verdade, não? E quantos lados tem a bola? Quantos lados tem a bola, senhor Luiz? Vai, senhor Luiz. 2. O lado de dentro e o lado de fora. Essa eu não queria estragar a piada dele, porque eu já estraguei a anterior. Tu não sabia. Vem pra Nárnia todo mundo, vem pra Nárnia. Ô, Adriano. Oi, diga. Eu só queria fazer uma pergunta pro Ernesto e também para os outros que quiserem comentar. Falam-se que o City está na briga pelo Haaland, né? Então, o que você consegue imaginar do Haaland na mão do Guardiola aí? É uma pergunta complexa, até porque há quem diga que o Guardiola não vai estar no City, né? Há quem diga que o Guardiola pode vir treinar uma seleção verde e amarela. Inclusive, ele negou, né? Em entrevista, por sinal. Ele negou, mas negou de forma até veemente demais. Então tem muita gente que trabalha lá na Inglaterra dizendo assim, tem fumaça aí, pode acontecer. Sabe que o craque Neto falou há umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos, no Baita Amigos do Band Esportes, antes de todo mundo repercutir nos portais, que assim que terminar a Copa do Mundo, o André Sanches assume a direção da CBF no lugar do Juninho. O Ronaldo deve fazer parte, o Ronaldo do Cruzeiro deve fazer parte também da parte diretiva da CBF, e que eles, terminando a Copa do Mundo, iriam à Inglaterra contratar o Guardiola. Por isso que surgiu toda
essa discussão toda Eu confesso que eu não lembro agora, tentei lembrar de cabeça, mas não lembro o nome do setorista da TNT, que cobre os times de Manchester, e ele já tinha feito essa pergunta para o Guardiola, não bem da seleção, mas a questão da renovação de contrato dele com o City, nas oitavas da Champions League, se eu não me engano. E o Guardiola ficou redil de responder. E ele notou que, pelo fato dele ser brasileiro, a pergunta pesou mais, assim. Então tem algo aí nessa conversa aí que pode acontecer. Agora. Fred Caldeira. Fred Caldeira, exato. Agora o Haaland no City vai ser interessante, porque o Guardiola não costuma jogar com centroavante, né? Ele vai ter que mudar um pouco o jeito dele jogar. E ele já vinha tentando, por exemplo, o Harry Kane, ele tentou no início da temporada. Quem? Querendo fazer. Harry Kane. Quem? Hurricane. Harry Kane. Então essa piada é mais velha que o dos dois lados da bola. Nossa. Mas ele já vem há um tempo pensando nesse futebol, montar um time com um centroavante. Mas e eu acho, o Haalandinho é o destaque atual. Bom. Mas eu acho que tanto o Haaland quanto o Harry Kane, por mais que eles sejam centroavante de área, dá para o Guardiola utilizar como fazia um pouco com o Agüero. Ele não é aquele centroavantão. Acho que o Lewandowski, por exemplo, que é um baita jogador, ele, na concepção do Guardiola, ele atrapalharia a ideia de jogo do Guardiola, mas o Haaland... O Ibra no Barcelona, né? O Conte no Tottenham já está jogando com o Harry Kane assim. Eu não lembro qual é que foi, acho que foi contra o Newcastle, que o Tottenham botou 4-5-0, uma coisa assim, e o Harry Kane deu um chute a gol. O resto ele deu assistência para o Son, deu assistência para outros jogadores. Então o próprio Conte no Tottenham já está jogando com o Harry Kane, vindo buscar um pouco mais e armando a jogada. Quem deu assistência para quem? Ô, Edu, para encerrar o programa, Edu, futebol feminino, que eu acho que é importante a gente citar, e o Ernesto se prepara para falar do Grande Prêmio de Fórmula 1 também, e aí a gente termina o programa. O Brasil ontem terminou a preparação, né, nessa data FIFA do futebol feminino, venceu a Hungria por 3-1. O primeiro tempo não foi bem, seleção, mas aí com a entrada da Gabi Zanotti, o time teve uma outra postura, o time teve mais chances de gols, aí conseguiu o segundo, o terceiro. 2 gols da Gabi Nunes, que é destaque agora nessa era da Pia, né? Está reformulando o time. O Brasil agora se prepara para a Copa América entre os dias 8 e 30 de julho, que vai ser disputado na Colômbia. São 2 grupos de 5, como aconteceu a Copa América masculina, e aí classificam as 3 melhores seleções para disputar a Copa do Mundo do futebol feminino em 2023, que vai ser entre Austrália, a sede Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, Adriano. Boa vitória ontem, 3-1 sobre a Hungria. E a goleira da partida foi a Lorena, que joga no Grêmio, foi apenas uma espectadora do jogo. A Hungria pouco criou e o Brasil conseguiu fazer um jogo diferente do que fez contra a Espanha. Com a Espanha teve mais dificuldade. A Espanha até merecia uma vitória, mas foi 1-1 e o Brasil ontem venceu por 3-1. Ernesto, o Grande Prêmio de Fórmula 1, Leclerc vencendo novamente, Verstappen quebrando. Grande Prêmio da Austrália, domínio total do Leclerc e a Ferrari. O Carlos Sainz não fez uma boa prova, teve problemas na qualificação, largou mais atrás, acabou errando no início da prova, tendo que abandonar. O Verstappen tentou acompanhar o Leclerc, mas não tinha a menor chance de acompanhar, acabou quebrando na volta 37, se eu não me engano. Surpresa, né? O Verstappen começa o campeonato como 6º no campeonato, sendo um dos melhores carros, sendo o atual campeão. E a Mercedes vem melhorando aos pouquinhos, aquilo que a gente já comentou no Pergunta Edu, aqui no VAR algumas vezes. A Mercedes vai ter que trabalhar esse carro durante o ano inteiro, mas o Russell já fez seu primeiro pódio com a Mercedes. E me parece que surgiu o favorito, o Leclerc, ao campeonato, né? O campeonato é muito longo, ainda tem 20 etapas. A Europa acaba decidindo, né? A Europa é que os carros mais se estabilizam. A questão da Europa é até pelo excesso de datas e como está complicado viajar atualmente no mundo, até por tudo que a gente passou e vem passando, guerras, enfim. A tendência é as peças novas, as peças mais bem preparadas virem para a Europa, né? Porque os carros vão evoluir muito durante a temporada. Então, eu acredito que a Mercedes ainda vai chegar, pelo menos, a brigar com a Red Bull. Mas a Ferrari realmente está acima das demais, está um carro praticamente assim, dá para se dizer que se a Ferrari quiser ir com esse carro até o fim do ano, a Ferrari vai ser competitiva até o fim do ano. As outras equipes vão ter que crescer. A McLaren cresceu também na Austrália.
tá começando a se ajeitar as forças na Fórmula 1. E para encerrar o programa, tirando o André, que abriu o sorriso e que disse que o campeão voltou, dos demais integrantes do programa, não vou nem citar o senhor Luiz, mas vou citar o Ernesto, eu, Edu e o Felipe. Começamos super bem a Série B. Super bem. O Grêmio empatando com a Ponte Preta, o Cruzeiro perdendo para o Bahia e o Vasco empatando com o Vila Nova em casa. Vai ser uma Série B sensacional, hein? Não vou entregar ninguém, mas teve gente que me disse que o Grêmio jogou bem. O primeiro tempo jogou bem. Ô, Felipe, Meu Deus. Tua manifestação aí sobre o Cruzeiro, os 2-0 do Bahia. Pô, tô indignado. O Cruzeiro acabou de perder a joia, o Vitor Roque, pro Atlético Paranaense, a preço de banana. Quando o time começa a perder, com todo respeito, mas quando começa a perder jogador pro Atlético Paranaense, que é complicado. O Inter né? tava na disputa também. Eu fiquei mais também era complicado. Fiquei mais puto com isso do que com o resultado do jogo. Agora é esperar quem vai vir aí nesses, né? Um dia, amanhã fecha a janela. E é isso que você falou. Vamos aguardar aí, porque vai ser uma Série B pesada, viu, cara? Eu acho que começou já mostrando as caras. E das informações que o Adriano falou da seleção, o Felipe tem que ficar preocupado, porque se o Ronaldo realmente fosse dedicar mais à seleção, verdade. O Cruzeiro precisa muito do Ronaldo. E não é financeiro. É como exemplo. A imagem dele. Imagem, cobrando. Porque daí vai querer empurrar para a SAF o troço. Tipo, já tem a SAF, já não sei o quê, o Paulo André da vida administra e os demais, e eu vou ser a cara do Brasil. Nada. Assim. O Edu e o Vasco, para encerrar. Se o Vila Nova força, ele ganha o jogo. O Edu é bom que ele é sucinto. André de Poldi, Ernesto, Felipe Ferreira, Eduardo Oliveira, muito obrigado mais uma vez. Senhor Luiz, aquela frase para encerrar o programa, que é sua. Grêmio, Vasco e o Cruzeiro, o que são essas três equipes? Um monte de merda. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Boa semana.